Mateus 14, 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Versículo 29. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Preste atenção agora no versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Olha só que palavra linda. E esta é a primeira das palavras que eu vou estar trazendo nesta série da restauração. Eu vou te dar chaves para o seu sucesso, a chave para você mudar a sua vida. Mas veja, aqui nós já vamos começar a entender um segredo muito grande para que a gente possa ser abençoado por Deus. Mas vamos do início. Jesus, por onde passava, reunia multidões. No relato de Mateus, no início, ele fala que Jesus havia curado, havia libertado, e despedindo aquela multidão, ele decidiu ir orar. Ele decidiu que iria orar sozinho, sem os discípulos, então mandou que eles fossem antes, pegassem o barco e issem para a próxima região, e depois ele iria alcançá-los. E veja aqui, nós já temos um detalhe tremendo. Jesus mandou, Jesus deu o caminho. Quando você está na vontade dele, não há nada que possa te impedir. As dificuldades vêm. Ele mesmo falou: no mundo vocês terão aflições, mas eu venci e vocês vencerão também. Se você está na vontade de Deus, se você tem um propósito, não há dificuldade que possa te vencer, não há dificuldade que possa te parar. Mas vamos lá, vamos continuar. Os discípulos foram, a tempestade começou e o medo começou a assolar a vida daqueles homens, daqueles que outrora foram pescadores e sabiam como era estar no meio de uma tempestade. E o medo tem ação paralisadora, a ação que faz você desistir, a ação que faz você parar. E aqui está um grande problema para a pessoa que quer usar a fé, porque quando o medo começa a agir na sua fé, você paralisa e consequentemente as bênçãos paralisam também. Veja, Jesus, depois de orar, veio ao mar e andou sobre as águas. Olha que milagre extraordinário, Jesus realizando coisas tremendas. Mas veja, quando os discípulos viram aquele vulto, aquele homem chegando em cima do mar, eles não pensaram: nossa, Jesus que curou, que libertou, que multiplicou o pão e o peixe, está chegando aí. Não, o medo parou a cabeça deles. E sabe o que eles pensaram? Meu Deus, é um fantasma. Meu Deus, o que é isso? É um demônio, está vindo nos buscar, é o espírito da morte. Eles pensaram com medo e a fé foi paralisada. Então Pedro, num ato de coragem, num ato de decisão: não, eu vou usar a minha fé, se for Jesus vai ser. Ele falou: Jesus, se você é o mestre, se você é o mestre que nós vimos curar, nós vimos falar para aquela multidão, então me chama para ir sobre as águas com você. Se tu és, me prova então. Pedro fez essa prova com Jesus, e Jesus falou: venha, então venha. E Pedro foi, e olha só, Pedro no meio do milagre, Pedro pisou, a água tinha virado chão, a tempestade não importava, ele estava andando sobre as águas, o milagre estava acontecendo, a fé estava agindo. Mas veja, Pedro olhou para trás, e aí está o maior problema: o medo parou a fé dele, e Pedro começou a afundar, porque a fé paralisada não traz resultados, e sem o resultado da fé, significa que você está com uma fé morta, e isso é causado pelo medo. Você tem que perder o medo, da mesma forma que Jesus está te chamando para viver um milagre, que Jesus está te provando que as coisas são possíveis. Você não vai alcançar nada se você não tiver a sua fé centrada e o medo descartado. O medo fez com que Pedro começasse a afundar. Imagina o maior milagre, Jesus na tua frente, e você começar a afundar por lembrar do passado, por lembrar daquilo que passou, por lembrar daquilo que te traz traumas. Ei, eu estou aqui para te falar:
você precisa se concentrar na direção que Jesus te deu, no propósito que você tem, e não deixar que o medo te impeça. O medo está acabando com a sua família, o medo está acabando com a sua vida, e você não percebeu. A sua fé não está indo porque o medo está impedindo, e isso é terrível. Veja que no final desta palavra, eu não li aqui, mas se você pegar na sua casa e ler comigo, Jesus entra no barco e diz: ó homens de pequena fé, por que não acreditaram? E veja, não há um relato sobre os adjetivos da tempestade, os adjetivos do que circundava aquele barco. Mas sabe por quê? Porque o vento acalmou, a água se acalmou, o pior passou. Veja, o mar entendeu que Jesus era Jesus, o vento entendeu que tinha que se acalmar, porque ali estava um homem que traria a paz, o homem que estava sobre todas as coisas. E quem sabe você ainda não entendeu. Jesus é maior que o seu problema, Jesus é maior do que a dificuldade que você está passando. Tudo já entendeu, você precisa entender também. Veja mais um detalhe importante, foi quando Pedro falou: Jesus, me chama para ir com você. E então entrou sobre as águas que o milagre começou. Jesus não vai se manifestar, Jesus está aqui, está perto, está andando sobre as águas, está perto do seu barco, mas enquanto você não chamar Ele, Ele não vai falar com você. Jesus se move pela sua palavra, e a sua palavra vem pela fé, e a fé, eu repito aqui, não pode ser impedida pelo seu medo. Deus quer te abençoar, Jesus te deu o caminho, não deixe o medo te impedir. Deus te abençoe.